Nós vamos trabalhar o sistema arterial e sistema venoso. Esse conteúdo está no capítulo 15 do Guyton, tá? É um capítulo curto, mas é um capítulo que demanda um pouquinho mais de atenção, porque tem algumas propriedades que são específicas dos vasos, que envolvem a parte biofísica, né? Mas aí, assim, o intuito aqui é que vocês consigam compreender o conceito as definições desses conceitos, né? Como é que vem essa distensibilidade e complacência, que são dois conceitos que estão envolvendo aí a capacidade funcional do sistema arterial e venoso. Então, essa parte, esse conteúdo é complementar à questão do músculo cardíaco, a fisiologia do músculo cardíaco, e é interessante a gente frisar a importância dessa fisiologia dos vasos para poder compreender como acontece o processo de circulação, né? Alguns grupos que ficaram com circulação ou microcirculação vão dar uma embasada geral, mas aqui o intuito desse capítulo é a gente ver a parte fisiológica dos vasos, né, que seria o sistema arterial e venoso, né? E o sistema arterial e o sistema venoso nada mais é do que o sistema vascular. Então, todos os conjuntos de vasos sanguíneos a gente caracteriza como sistema vascular. A gente vai ter algumas propriedades relacionadas às artérias e às veias, né? Quando a gente fala sobre sistema vascular dentro da fisiologia, a gente não se detém muito aos capilares, não, e às vênulas, não, e às arteríolas, não. A gente se detém ao mais robusto, digamos assim, o mais expressivo, que seria as artérias e as veias. Esses dois tipos de vaso, eles têm uma característica muito particular, que é a capacidade de sofrer distensão, né? Essa capacidade de sofrer distensão, ela é um reflexo da pressão que existe nesses sistemas. Quais seriam as pressões que existem? A pressão, né? A pressão com base no fluxo do sangue, né? O próprio, na verdade, a pressão ela é resultante de uma força desencadeada pelo fluxo sanguíneo e também nas situações em que vai ser necessário haver um aumento nessa capacidade de armazenamento do sangue. Por exemplo, às vezes acontece processos de arritmia em que o coração ele para um pouco de bombear e esse sangue ele precisa ficar, de certa forma, um pouco estocado, né? Armazenado temporariamente nos vasos. Com base nisso, existe aí a capacidade de se distender. Outra função importante, né, ligado a essa grande propriedade, que é a distensibilidade, é de o indivíduo conseguir receber sangue, né? E também de doar sangue. Então, essas duas características possibilitam, né, graças à distensibilidade, possibilita a possibilidade de receber sangue quando necessário e a capacidade também de doar. Outra questão interessante que é nos casos de hemorragia. Então, quando o indivíduo está perdendo muito sangue, a característica de distensibilidade, juntamente com a de complacência, que a gente vai ver, retarda um pouco esse extravasamento de sangue. Né? Isso vai depender, logicamente, do grau da hemorragia. Então, com base nessa grande característica, essa característica marcante dos vasos serem distensíveis, né, conseguirem sofrer deformações com base na pressão, no fluxo sanguíneo, que faz com que esse sistema arterial, o sistema vascular, tenha propriedades extremamente significativas e possibilite a homeostasia do indivíduo, né, com base na perca e ganho, por exemplo, de sangue. Tá? A gente pode dividir o sistema vascular, né, como eu falei, em artérias e veias. Aí, lembrando que juntamente com as artérias vão entrar as arteríolas, né, juntamente com as veias vênulas e também o conjunto de capilares. Tá? A gente pode dividir de forma macroscópica, né, de forma
mais robusta em artérias e veias. A gente vai ver que ambas têm a característica de ter uma distensibilidade significativa, né? Mas a gente também pode atribuir características particulares. Por exemplo, as artérias vão ter uma capacidade elástica maior do que as veias. As veias vão ter uma capacidade de reservatório e de distensibilidade maior do que as artérias. Então, assim, são padrões que a gente consegue distinguir bem. O geral seria o quê? Que ambos, né, ambos os tipos vão ter uma alta distensibilidade. Agora, quando eu comparo artérias e veias, eu vou analisar que as artérias vão ter uma característica de elasticidade maior do que as veias. As veias, por outro lado, vão ter a capacidade de reservatório mais significativa do que as artérias e uma capacidade de distensibilidade maior, as veias, em relação às artérias, tá? Com base nessas características, a gente consegue também compreender a morfologia. Então, se eu analiso que as artérias elas têm uma capacidade elástica, provavelmente esses vasos têm maior quantidade de tecido, né, que favorece essa capacidade de ter uma maior elasticidade. Nas veias, quando analisa a questão do reservatório, isso já implica que elas vão ter uma capacidade de armazenamento, né, de distensibilidade significativa. Agora, também a gente tem que levar em consideração o número, né? As veias eles estão maior em termos de quantidade do que as artérias, né? E, logicamente, a gente tem que analisar a composição morfológica. Se eu sei que as artérias têm a capacidade de elasticidade, a configuração morfológica dela é diferente das veias, que vão servir aí, no caso, ter uma estrutura adequada para ser reservatório. Então, a configuração geral do sistema vascular é esse, né? Dividindo em artérias e veias, e aí a gente pode subdividir artérias e veias com base nas suas propriedades mais significativas, tá? Analisando a morfologia das artérias, a gente tem aí uma configuração específica, né, das artérias. Esses vasos, eles são responsáveis por carrear o sangue, né, a partir dos ventrículos para toda a parte do corpo do indivíduo, né? Então, saindo do ventrículo, esse sangue ele vai ser espalhado aí para o corpo a partir das artérias. E aí a configuração morfológica das artérias, a gente precisa analisar por que ela vai ter essa capacidade de servir, de ter uma natureza elástica, né? Ela é formada por uma camada externa, essa camada externa a gente chama de túnica adventícia, que está externamente aí localizada. A média, né, a região intermediária a gente chama de túnica média, que é a região que tem a maior quantidade de tecido, e esse tecido dá uma característica de esponja, como fosse uma esponja, né, também de absorver os impactos, né? Então ela é mais esponjosa, digamos assim. E na região mais interna a gente tem a túnica íntima, né? E aí no meio a gente está vendo a questão do calibre, né? A gente está vendo que o calibre, essa região circular, né, central, ela é um pouco menor esse calibre. Por quê? Porque vai ter uma camada média mais significativa, mais robusta, né? Então, eu posso dizer que, com base nessa configuração morfológica, as artérias elas vão ser, de certa forma, mais resistentes, né? Mais elásticas, com base na pressão sanguínea. Então, se eu estou analisando que essa pressão ela sai do coração, vai para o corpo, então eu posso dizer que é uma pressão, é uma estrutura de vaso que precisa corresponder às pressões existentes aí para o transporte desse sangue para todo o corpo, né? Com base também na configuração das veias, a gente já tem as diferenças marcantes aí entre uma e outra. Analisando que o sangue que vai percorrer aí nas veias vai em direção ao coração,
né? Então, sai de todo o sistema, todo o organismo, até o coração. Em termos de quantidade, elas são mais significativas do que as artérias, né? A configuração das veias, a gente está vendo que também existem as camadas denominadas de túnica, né? A gente vai ter a externa, que a gente chama adventícia, a média também, mas diferentemente das artérias, nas veias essa túnica, ela não é tão robusta, né? E a gente vai ter uma camada também de tecido conjuntivo para depois chegar na túnica interna, que a gente chama de túnica íntima. Observem também um grande diferencial aí das veias é a presença dessas válvulas, né? Essas válvulas é que vão proporcionar o sangue, principalmente da região dos membros inferiores para o coração, porque a gente vai ter aí uma situação que seria a força da gravidade. Então, essas válvulas são necessárias para haver esse bombeamento desse sangue em direção ao coração, principalmente nas regiões dos membros inferiores contra a pressão a força da gravidade. A gente vai ter essa configuração aí das veias, né? Lembrando que nosso foco não é morfologia, né? É a fisiologia, como é que esses vasos eles vão funcionar para manter a distribuição do sangue para todo o corpo. Aqui tem um vídeo mostrando a composição das veias, tá? Dando ênfase aí à questão das válvulas. Só esperar que ele carregue um pouquinho para mostrar a vocês. Ó, a gente está vendo o fluxo sanguíneo, né? E essas válvulas têm um papel também de evitar o refluxo do sangue, né? Fazer com que esse sangue volte. E, ao mesmo tempo, tem a função de propelir o sangue, né? Só vou colocar novamente para a gente ver essas funções da válvula, tá? Propulsão e evitar o refluxo do sangue. E é interessante também frisar que essas válvulas, elas podem também, com o decorrer, por exemplo, se o indivíduo tem uma alimentação, se tem uma falha metabólica correlacionada à questão dos lipídios, né? Uma pessoa que tem uns níveis altos de lipídio no sangue, esses lipídios podem se depositar sobre essas válvulas, fazendo com que haja também um processo de obstrução, né? É mais comum nas artérias, por isso que é aquele nome arteriosclerose, né? Que aí é quando acontece a obstrução, principalmente da túnica média. Então, se o indivíduo tem uma falha metabólica, né, que pode ser genética ou pode ser em consequência de uma doença crônica, e consequentemente acumula muita substância lipídica, né, essa túnica média ela tem a capacidade de abrigar nas células dela uma quantidade muito significativa de gordura. E aí, quando ela rompe, ela libera, extravasa essas células com grande quantidade de gordura e vai formar aquele bloqueio, né, que é o quadro da aterosclerose, quando há a obstrução desse vaso em consequência do acúmulo de gordura. Vejam, aí a gente tem a diferença entre esses vasos, né? As paredes das artérias, por elas estar numa situação em que tem uma pressão mais significativa, elas são mais fortes. E também pela quantidade da túnica média, né? Em termos de robustez. As veias, como eu falei no início, elas têm a característica de ser mais distensíveis. O que é isso? É conseguir se distender mais. Por quê? Se a gente for analisar a estrutura, as artérias elas são mais robustas, né? As veias não, elas são mais não tão robustas, menos elásticas. As artérias, por serem mais robustas, elas são mais elásticas. As veias, elas são menos robustas, mas elas são mais distensíveis. Ou seja, elas conseguem sofrer uma distensão no seu volume, né? Na sua quantidade, na sua possibilidade de
de quantidade de armazenamento de sangue, que a gente vai analisar essas características. Então, basicamente, a diferença em termos de morfologia é a presença da válvula nas veias que não existe nas artérias, a presença de uma quantidade mais significativa de túnica média nas artérias que não existe nas veias. Então, mais ou menos essas duas diferenças morfológicas pontuais aí que caracterizam. Entrando nas definições fisiológicas mesmo, então para a gente compreender por que esses vasos conseguem transportar sangue, né? E também, além de transportar, de armazenar, a gente vai ter que compreender duas propriedades. Essas duas propriedades, elas são com base nas características biofísicas desses vasos. Quando eu falo biofísica, vai envolver processos biológicos e processos físicos, como pressão, como volume. Então, a gente vai entender que uma veia e que uma artéria tem essa capacidade de armazenamento com base em propriedades aí que vão fazer com que haja essa relação entre a biologia e entre a física. A primeira delas é a distensibilidade, que é, na verdade, a capacidade que esse vaso vai ter de aumentar seu volume a partir do aumento na pressão, tá? Com base nessa definição, a gente tem uma equação. Essa equação vai mostrar que a distensibilidade dos vasos ela é uma relação entre o aumento do volume, ou seja, o novo volume em relação à quantidade de sangue, dividido pelo aumento da pressão consequente do aumento desse volume, vezes o volume original. Então, nada mais essa equação nada mais mostra do que a capacidade de armazenamento de sangue de um vaso após um aumento na pressão. Então, o quanto esse vaso consegue se distender para armazenar, digamos assim, o sangue, para aumentar o seu volume, com a influência aí da pressão, tá? Então, aí a gente está vendo, por exemplo, calcular a distensibilidade de um vaso para o aumento de 1 milímetro de sangue em um vaso que continha antes, né, 10 milímetros de sangue com a pressão de 1 milímetro de mercúrio. Então, fazendo essa análise aí, vai ter 0,1. Essa análise não, esse cálculo vai dar 0,1. Isso representa o quê? A capacidade dela, ela vai aumentar seu tamanho 10% com base no aumento de 1 milímetro de sangue. Então, só é você colocar, por exemplo, o aumento do volume é 1, né? O aumento da pressão aí vai ser o quê? 1. E o volume original, 10. Então, vai ser 1 dividido por 10, né? Que vai dar 0,1. Então, esse 0,1 você multiplica por 100 para dar o percentual. Esse percentual vai representar a capacidade de distender esse vaso, tá? Com base nessa característica, a gente já consegue dizer que as veias elas vão ter maior distensibilidade, ou seja, elas vão fazer com que haja aí um aumento no seu volume mais significativo do que as artérias, principalmente com base no seu calibre. A gente está vendo aí que as veias têm um maior calibre do que as artérias. Gente, quando eu falo calibre, vocês conseguem entender o que vem a ser calibre? É espessura, Marcelino? Exatamente, especificamente dessa região interna. Ó, se eu analisar a veia, né, ela vai ter um calibre maior. Por exemplo, quando eu pego um revólver, né, calibre 38, calibre não sei o quê. Então, o que é o calibre ali? É onde sai a bala, aquela região ali, né? Então, aquela dimensão, aquela circunferência, né, vai ter determinado calibre, 38 milímetros para um revólver de 38. Então, no caso aqui, a artéria e a veia, a gente está vendo que o calibre da artéria ela é menor, né? Porque tem uma camada maior do que? Da túnica média. Isso faz com que o calibre dela seja menor do que as veias. O calibre da veia vai ser maior, vai ter a circunferência maior. Então, com base nisso, a gente já sabe
que a distensibilidade nas veias vai ser maior, porque o calibre é maior, ele consegue sofrer maior distensão. Vejam, a distensão não é no lado, na região, na direção vertical, é na região horizontal, né? É quando ela aumenta ainda mais esse calibre, com base na distensibilidade, tá? A artéria, imagina a artéria sofrendo uma distensibilidade, ela vai ter um limite aí, porque ela vai ter uma camada mais significativa de túnica média. Na veia, não, ela não tem tanto tecido na túnica média, então ela vai conseguir sofrer uma distensibilidade maior. E, consequentemente, ela vai sofrer menos com os efeitos da pressão. Então, vamos ver isso na prática. Se o indivíduo é hipertenso, a tendência é que a pressão sanguínea seja maior e que essa pressão ela faça o quê? Ela vai começar a influenciar a capacidade do vaso. Então, a gente vai entender que as veias é que vão aguentar, digamos assim, vão se sobressair a essa influência da pressão. Agora também existe um limiar, né? Então, nem toda pressão alta é capaz de os vasos das veias suportarem, né, armazenando esse sangue. Outra questão importante é na capacidade de transfusão sanguínea, né? Então, quando o indivíduo recebe o sangue, está aumentando o quê? O volume de sangue, né? E, consequentemente, vai aumentar a pressão, que tem uma relação direta. Aumenta o volume, aumenta a pressão. E aí, as veias vão ter essa capacidade maior de suportar esse volume novo, né? Esse novo volume, tá? Não que as artérias não tenham, as artérias também têm a capacidade de estender, mas é uma capacidade menor quando comparada às veias, né? Outra diferença importante também é com base na localização, que a gente vai ver. Vasos mais próximos do coração, né, eles sofrem uma pressão maior do que aqueles vasos mais distantes, né? Então, a gente também tem que analisar isso, que eu vou explicar no slide um pouco mais na frente. E aí a resposta seria 10%, como eu fiz aí, colocando o cálculozinho. Depois, se vocês quiserem fazer em casa, né, é bem simples. É só para ver a quantidade que esse vaso consegue em termos de distensibilidade, consegue suportar. Outra propriedade é a complacência, né? Nada mais é do que a capacidade de armazenamento de sangue, digamos assim. Se a gente for analisar em termos de cálculo, desculpa, gente, em termos de cálculo, ela nada mais é do que uma relação entre a distensibilidade pelo volume, em termos de relação, né? Distensibilidade pelo volume. Na prática, vocês precisam saber que complacência é a capacidade de armazenar o sangue temporariamente nesses vasos, né? E pegando uma equação direta, a gente pode dizer que a complacência ela vai ser a relação entre o aumento do volume e o aumento da pressão. É uma coisa bem, bem lógica. Então, se eu sei que a complacência é a capacidade de armazenar, então eu posso dizer que a capacidade desse vaso tende a aumentar seu volume sobre a influência da pressão dada pelo aumento desse volume. Então, todo aumento do volume vai gerar um aumento na pressão. Porque, em termos de biofísica, você tem aqui um calibre. Está passando sangue aí. Se aumenta o volume desse sangue, vai haver uma pressão maior, porque esse calibre vai tender o quê? A se distender mais. Então, eu posso dizer que a capacidade de armazenamento de um vaso vai ser a relação direta entre esse aumento, entre a distensibilidade, perdão, multiplicada por esse volume, né? Dada com base no quê? Que esse volume, a partir do momento que ele aumenta, também vai aumentar a pressão. Então, eu posso dizer que a complacência é a relação entre o aumento do volume dado o aumento da pressão, tá? Aí tem uma observação para entender, né? Ó, um exemplo que a complacência da veia sistêmica, ela é 24 vezes maior do que a sua artéria correspondente, que está na mesma área. Então, a gente está vendo que também a capacidade de complacência das veias acaba sendo maior também
do que as artérias. Agora, vejam, quando eu analiso, por exemplo, a artéria aorta, né, que ela está muito próxima ao coração. Então, quando eu comparo essa artéria com outra veia, por exemplo, a veia pulmonar, a artéria aórtica vai ter uma complacência maior, tá? Uma complacência maior. As veias pulmonares, elas sofrem uma pressão maior, né? Elas vão ter a capacidade de distensibilidade maior, mas de complacência não, tá? No geral, eu posso dizer que as veias sofrem tem maior complacência do que as artérias. Agora, dependendo da localização, pode haver variação nessas propriedades, né, entre veias e artérias. Gente, está claro esses dois conceitos? Estão claros? Ok. E aí a gente tem, controlando, né, esses vasos, uma relação muito íntima com a questão da inervação, a estimulação e inibição, que a gente considera como inibição e estimulação simpática, do nervo simpático e parasimpático, né? Existe uma relação entre o volume e a pressão. Então, à medida que aumenta o volume, a tendência é que essa pressão também aumente, né? E aí é importante entender a resposta que esses vasos dão com o aumento desse volume, em consequência do aumento da pressão. A gente está vendo aí nesse gráfico mostrando o que acontece nas veias em azul, né, sistema venoso, e o que acontece nas artérias no sistema arterial que está em vermelho. Se a gente for analisar no volume normal, né, as artérias e o sistema arterial e o sistema nervoso têm comportamentos diferentes. Tá? Por exemplo, quando se aumenta o volume em termos de sangue, o que é que vai acontecer com a pressão nas artérias? A pressão ela aumenta rapidamente, né? Aumenta rapidamente. Só botar aqui outra pessoa que quer entrar, peraí. Então a gente está vendo que com o aumento da pressão, o sistema arterial, desculpa, com o aumento do sangue, o sistema arterial responde aumentando bruscamente a pressão, tá? As veias vão ter um comportamento diferente. À medida que aumenta o volume, a variação na pressão é pouca, né? Então, por exemplo, de 2.500 mililitros de sangue, né? A gente vai ter uma pressão baixinha aí nas veias. Quando aumenta para 3.500, essa pressão sobe um pouquinho, mais ou menos para 20. Então, isso mostra a capacidade de armazenar sangue e também de sobressair o efeito da pressão, né? Então, com o aumento desse volume de sangue, eu posso dizer, então, com base nesse gráfico, que as veias elas vão ter maior distensibilidade e maior complacência. Por quê? Porque eu estou vendo que os efeitos do aumento do volume de sangue no sistema venoso não reflete nesse aumento significativo da pressão, diferentemente da pressão no sistema arterial. Isso, na prática, mostra que a questão da transfusão sanguínea, né? A gente está vendo que esses vasos, o sistema venoso, está mais adequado a receber o sangue, né? Por não variar tanto a pressão sanguínea. As artérias, ao receber uma quantidade acima do volume normal, a tendência é que haja uma pressão, um aumento nessa pressão muito brusca, tá? E aí, se a gente for analisar em termos também das artérias que estão mais próximas, e das artérias dos vasos que estão mais próximos ao coração como um todo, vão ter uma alta pressão, né? Porque aqui está um volume muito alto. Então, a pressão é muito alta ali naquela região. Já as veias, se a gente for analisar as veias pulmonares, essa pressão, apesar de estar muito próximo ao coração, essa pressão ela tem que ser equilibrada, né? Porque a gente tem ali mais ou menos quatro veias pulmonares, né?
compensando aí, tendendo a compensar essa diminuição da pressão, tá? Já ficou claro isso aqui? Aí a gente está vendo também que os efeitos dos nervos, né? A estimulação simpática, ela vai tender a fazer com que haja um aumento da pressão, e a inibição simpática, ela faz com que haja uma contenção na pressão. Sobre o quê? Sobre as artérias e sobre as veias. Vejam, mesmo com a inibição simpática, a pressão nas artérias ainda é alta, né? E nas veias, essa pressão, ela tende a ser bem menor, bem menos significativa. Dúvidas? Ó, essa outra característica, que é uma relação de armazenamento de sangue de forma tardia, que representa aí o quanto o sangue, o volume, né? O quanto aumenta, né? Essa pressão em decorrência do aumento do volume, que tende a se regularizar depois. O músculo liso, a gente viu lá no exemplo da bexiga, né? Tem aquela característica de ter uma refração, né? Um efeito tensão, refração, né? Aqui também, no músculo liso, nos vasos, não é diferente. O que é que esse gráfico está mostrando? Como acontece esse tipo de complacência tardia com base aí no aumento da pressão, né? Então a gente está vendo aí que essa pressão ela só aumenta porque vai aumentar o volume, mas ela tende a ser regularizada com o passar do tempo. Vamos ver com calma. Em termos de tempo, a gente tem uma faixa aí de 20 a 80 minutos, tá? E a pressão de 0 a 14 milímetros de mercúrio. A gente está vendo que, inicialmente, né, esse volume ele tende a ter ser estável, né? E, consequentemente, ele vai ter também uma pressão estável, que esse volume depois, com o aumento dele, né? Aumenta esse volume no sangue, por exemplo, nos vasos, perdão, e aí vai acontecer o quê? Inicialmente, vai haver uma pressão maior nos vasos, tá? Essa pressão sobe, ela fica momentaneamente ali, mas depois ela tende a cair. Essa queda mostra o que a gente chama de complacência tardia. Em termos de volume de sangue, o que é que está acontecendo? O sangue aumentou a sua quantidade no vaso, consequentemente aumenta a pressão. Não pode haver um aumento contínuo da pressão, né? Porque não é favorável, não é necessário e não pode acontecer esse aumento da pressão. Então, como é que os vasos se comportam com o aumento na quantidade de volume sem aumentar a pressão, né? Sem aumentar a pressão. Então, essa característica que eles têm de armazenar um volume maior de sangue sem aumentar a pressão é graças ao músculo liso que reveste esses vasos. E aí a gente vai ter esse músculo liso agindo naquele processo de retração, né? Com base no aumento do volume. Então, aí a gente está vendo que aumenta o volume, essa pressão ela baixa, é como se o músculo ele se distendesse ainda mais para diminuir a pressão, né? Mas essa distensão, ela é lenta. O músculo liso trabalha de forma lenta. Então, a gente chama esse declínio, né, da pressão de complacência tardia. Essa complacência tardia é ideal para fazer com que o sangue depois volte à sua quantidade normal no vaso. Então, é o período em que o vaso aumentou o volume de sangue, mas a pressão ela tende a cair e depois volta ao normal, que seria o volume reduzido, tá? E aí a gente vai ter uma repetição. O volume caiu, aí depois vai precisar bombear, com o funcionamento do coração, né? Está bombeando sangue constantemente, esse volume ele tende a aumentar. E aí a gente vai ter o intervalo de complacências tardia. Esse gráfico mostra os efeitos que acontecem que o coração tem para responder ao aumento no volume, para fazer com que essa pressão ela não chegue
ao máximo, né? Não exploda, não faça com que esse vaso se rompa. Porque quanto maior o volume de sangue, maior vai ser a pressão. O que é que resolve isso? A complacência tardia é atribuída às características do músculo liso, que é de fazer um processo de contração lento e depois um relaxamento lento. Lembram disso? É a mesma coisa que acontece no vaso. Por quê? Porque tem músculo liso, né, no vaso. Dúvida, gente, sobre essa característica? Marcelino, Oi. esse volume que diminuiu, que foi reduzido, seria a pressão que vai diminuir, é baixar? Esse volume reduzido não é pela pressão. A gente tem que fazer uma relação inversa. Qualquer variação no volume interfere na pressão. A pressão é sequência da variação, é consequência da variação no volume. Por que esse volume cai? Por causa do bombeamento no coração. O coração está bombeando, fazendo com que haja uma propulsão de sangue. Quando ele está contraído, né, a gente vai ter uma distribuição desse sangue para os ventrículos e, consequentemente, para todas as artérias, né, e a chegada desse sangue aos átrios pelas veias. Né? Então, essa propulsão, o movimento de sístole e diástole no coração, é que vai fazer com que esse sangue aumente ou diminua. Né? Contração, o sangue aumenta, porque está havendo bombeamento. Relaxamento, que seria a diástole, o sangue volta a cair. E assim vai, certo? Aí, o que a gente pode ver isso também na prática? O processo de transfusão sanguínea. Aumentou o volume, aí os vasos vão se comportar diminuindo a pressão, porque tem um volume a mais. Qual é essa característica? Complacência tardia. Armazenamento de sangue de forma tardia para que não haja um aumento na pressão, tá? Não sei se eu tirei sua dúvida. Ó, a gente está vendo aqui algumas relações com a pressão arterial, que a gente chama isso de árvore arterial, em relação à pressão de pulso, tá? Já fica mais fácil de entender com o gráfico. A gente está vendo que existem diferentes variações em termos de pressão, né? Com base no vaso. Como exemplo, a gente está analisando a aorta ascendente, tá? Ela está subindo, né? É uma aorta ascendente, não é descendente. Então, o que acontece em termos de pressão nessa artéria? Eu falei que quanto mais próximo ao coração, maior a pressão, né? E como é que essas artérias elas se comportam com base em relação ao tempo? Tá? Se eu estou vendo aqui que essas pulsações da pressão arterial vai ser uma análise da capacidade de complacência de toda a região da artéria, tá? Para fazer com que haja aí uma equivalência na pressão. Então, se eu pegar uma artéria em específico, eu vou analisar que, com o passar do tempo, vai se ter uma elevação lenta da pressão arterial, chegando mais ou menos a 120, que seria a pressão de sístole, né? Que é o período de contração do coração. Essa pressão aumenta. Mas depois, vejam que há uma elevação inicialmente significativa, rápida, acentuada. Esse pico ele vai se mantendo, né? Mas depois há o que? Uma incisura, tá? Que seria um intervalo aí baixando essa pressão. Então, se eu estou vendo essa incisura aqui, eu posso relacionar diretamente com o quê? Com a complacência tardia. O que é que faz com que essa pressão baixe? Não é as características do músculo liso dos vasos para fazer com que aconteça a complacência tardia? Aqui eu estou mostrando como é a árvore dessa pressão nesse vaso. E aí eu vou ter uma incisura acentuada, que nada mais é do que meados da complacência tardia, né? E aí eu estou vendo o declínio, ó. Esse declínio ele é considerado exponencial, porque ele é brusco, né? Mas o que eu quero dizer é que entre o intervalo de cada complacência tardia, é como se eu pegasse esse trecho aqui de complacência tardia e fosse analisar essa complacência tardia lá na aorta. E eu vejo que
esse intervalo de complacência tardia na aorta, ela tem uma diferençazinha. Ela vai ter uma queda brusca, que seria a cinzura, essa incisura acentuada, e depois vai ter uma queda mais contínua, tá? Que aí a gente chama de declínio diastólico. Então, aconteceu a sístole, que é a contração, eleva a pressão até o pico, depois vai começar a haver a diástole, né? E aí começa a ver o quê? A queda na pressão. Essa queda na pressão, ela tem uma diferençazinha que depois ela sobe, que é justamente quando o sangue vai passar da região dos átrios para os ventrículos, para depois sair sendo distribuído dos ventrículos para toda a região do corpo. É o que representa esse declínio diastólico aí, tá? Tá vendo como isso é muito biofísica, né? São muitos detalhes pontuais. O que é que vocês precisam saber dessa curva? É que cada vaso vai ter um comportamento. Então, esse comportamento na aorta ascendente é assim, mostrando que essa complacência tardia, ela não é totalmente linear, né? Não é queda linear. Ela tem uma queda, depois há um aumentozinho e depois uma queda lenta, mostrando a presença dessa incisura. E que essa queda na pressão, ela é reflexo da diástole. É bem lógico. Sístole é contração, aumenta a pressão. Diástole, relaxamento, baixa a pressão. Então, esse é um intervalo que acontece sempre nas artérias. Sempre vai ter que ter essa incisura, que é o intervalo do transporte de sangue dos átrios para o ventrículo, né, para haver essa queda aí na configuração da pressão nos vasos, tá? Nos vasos. Gente, dúvidas? E aí, como eu falei, a pressão sistólica está aqui na elevação do pico e a pressão da diástole ou diastólica está aí na queda, né, desse pico. A pressão de pulso é outro termo aí que seria a diferença entre esses valores da pressão da sístole e da diástole, né? Então, quando você afere a pressão de pulso, você está analisando a diferença entre o processo de contração e o processo de relaxamento no coração, que se reflete no transporte, no bombeamento do sangue nos vasos. Quais os fatores que vão afetar? A variação, né, que a gente chama de débito entre a sístole e a diástole, né, que a gente chama de débito sistólico cardíaco, a complacência na árvore arterial, que é essa região que sai do coração, né, e o caráter de propulsão, de ejeção do coração durante o processo de contração, durante a sístole. Então, são esses fatores que vão afetar a pressão de pulso. O débito sistólico, a complacência da árvore arterial, que é isso aqui que a gente acabou de ver, né? E também a ejeção do coração durante o processo de contração. Tudo isso aí, a gente pode dizer que a pressão de pulso vai ser a relação entre o débito sistólico correlacionado com a capacidade de armazenamento dessa árvore arterial, que seria a complacência arterial, tá? Com base nisso, a gente vai ter diferentes pressão de pulso. Analisando esses três fatores aqui, A, B e C, a gente monta um gráfico relacionando aí a pressão com o volume, tá? Na verdade, a pressão com o tempo, que é reflexo do volume, né? Numa pessoa normal, a gente está vendo aí dois gráficos, né? Em cima e embaixo, no indivíduo normal. Existe justamente esse mesmo gráfico aqui, né? Que é a complacência tardia. Numa pessoa normal. Numa pessoa que vai ter problemas nos vasos, por aterosclerose, por exemplo, a gente tem o quê? Obstrução. O que é que vai acontecer? Vai haver um aumento da pressão, porque o vaso está bloqueado, está obstruído. Aumenta-se o quê? A pressão. Mas depois a passagem, né, com o sangue tende a cair essa pressão, mas sempre vai ter esse pico, né? Lá embaixo, abaixo de aterosclerose, a gente está vendo a persistência do canal arterial. Nesse caso aí é quando há uma abertura, tá? E aí a gente vai ter o quê? Uma variação dessa pressão. É como se a válvula da artéria ela não se fechasse bem, tá? E aí ela vai ter uma variação, aumentando um pouco a pressão,
mas também caindo muito, porque ela passa muito tempo aberta. E aí vai ter uma variação significativa. E aí a gente tem outras patologias, né? A insuficiência aórtica, por algum motivo não está havendo bombeamento correto na região da aorta, também vai ter esse gráfico diferente. Percebam que tudo que varia em termos de pressão, né, vai ter um comportamento diferente. Então, eu posso analisar que a pressão de pulso ela pode mostrar ser um prognóstico para várias patologias. Né? Se não seguir o padrão normal, provavelmente a pessoa está tendo alguma patologia, seja de origem genética ou até mesmo adquirida. E aí a gente tem que essas relações, fazendo a relação de complacência com a pressão de pulso, né? A gente tem uma relação entre sístole e diástole e essa pressão ela vai ser diferenciada com base nas proximidades do coração. Quanto mais próximo ao coração, maior a pressão. Diferentemente vai ser o perfil. Se a gente for analisar na aorta proximal, mostrando o gráfico, vai ter o quê? Uma pressão maior e uma incisura maior também, porque a pressão é alta, precisa compensar, baixar essa pressão com o aumento do volume do sangue. Então, o volume do sangue próximo ao coração é muito alto, gera o quê? Pressão alta. A incisura, que é esse intervalo, que vai ser a complacência tardia, que é feita para diminuir a pressão, né? Vai ser mais significativa, mais expressiva. Na artéria femoral, a gente também já vai ter uma pressão alta, mas a incisura ela é menor, né? Digamos assim. Ela é maior por um tempo, mas ela é um pouco mais. A queda é mais brusca, digamos assim. Na artéria radial, que já está mais longe do coração, a pressão é bem menor. E aí, quando eu me refiro às arteriolas e os capilares, praticamente essa pressão não existe. E aí eu não vou ter também uma incisura significativa, porque não está tendo uma pressão significativa. Então, quanto mais distante do coração, menor vai ser essa influência da pressão, né? Vai ter uma pressão menor e reflete na pressão de pulso, né? As alterações na pressão de pulso. Aqui é como se observa essa pressão de pulso. Eu queria até que os meninos que já têm prática, né, técnico de enfermagem de aferir pressão, fossem aí me ajudando, tá? Ou fossem falando. Então, a gente tem aí um aparelho, né, para registrar essa variação da pressão. Ele pode ser digital ou ele pode ser mecânico mesmo. E a cada intervalo, depois da pressão, ele se dá uma pressão inicial, né, por esse invólucro, né, que envolve o braço. Essa pressão inicial, ela faz com que haja uma indução para verificar, para fazer com que haja uma expressão da pressão nesse vaso, né? Fazendo com que essa pressão aumente, então ela fica mais ou menos na letra A 140, acima do normal. Então, se a gente pegar um padrão que seria 120, né? E aí, quando eu dou essa pressão com esse aparelho inicial, né? E aí vai fazer com que essa pressão suba. Essa pressão inicial elevada, que está mostrando aí no ponto A, não é a pressão que deve ser registrada inicialmente, né? É depois do ponto B, que é a primeira variação após a pressão dada. E também é a primeira a se escutar as pancadas que o sangue faz na parede dos vasos. Aí a gente tem a letra B. E aí sim começa-se a registrar a variação de pressão, né? Para se ter a verificação da pressão arterial. Na letra C e na letra D, a gente está vendo que esse ruído, ele basicamente vai diminuindo, né? Por quê? Porque a pressão já, com a liberação do êmbolo lá, essa pressão já está baixa. E aí, na letra D, a gente consegue registrar o que seria a diástole. Na B é o registro da sístole. Na D, o registro da diástole. Gente, eu estou falando de uma forma bem técnica. Eu queria que alguém
que já tem hábito, falasse na prática. Como é que vocês aferem a pressão? Marcelino, para simplificar, esse processo de mensuração é mais naquele comum mesmo, né? Sim, Esses digitais são bem comuns, mas porém eles têm uma margem de erro muito grande, porque as muito pessoas não grande. sabem Isso. utilizar em casa da Aham. maneira correta. Aí o que acontece? A gente aprende uma técnica de mensuração, só que essa técnica ela é colocada na prática de uma forma adaptada, né? Você tem, por exemplo, não é nem monômetro, aquele relógiozinho do Sim, esfígmo, na qual a gente usa para mensurar. A gente geralmente insufla a aproximadamente até o 200. sim. Aí a gente libera a pressão do esfígmo e Uhum. aí você vai até ao escutar esse batimento, que é o B Que seria a realmente, letra B, né? que é um batimento mais forte, acompanhado depois de um C, que é o É, batimento mais fraco. isso. E no D, Basicamente, Renan? Então seria oi, captada essa variação em B e C, né? em B e C. Isso. Isso Em aí é um D que processo seria bem rápido. certo. E no D seria essa parte, a gente pode até dizer, termos técnicos, como fosse uma variação residual, né? Antes, não é nem, como é que eu posso falar? Seria algo que não é registrado, não seria o ideal, né? Isso, porque não tem som, né? É, Não é emitido som. Então, B e C, gente, refletem aí a pressão, que seria a pressão de sístole, 120, e a pressão de diástole na C, né, de relaxamento. Então, vejam que, com base no gráfico, B, a pressão está alta e C, a pressão está baixa. Então, eu teria uma relação de 120 por 80. 12 por 8 seria a pressão considerada padrão, né? Mas é importante dizer que essa pressão ela varia muito, principalmente com a idade, com fatores genéticos e com doenças crônicas, né? Então, a pessoa que é hipertenso, você não pode dizer que a pressão vai ter uma pressão padrão de 12 por 8. Geralmente, a pessoa hipertensa, a pressão padrão, ideal, digamos assim, boa, seria 14 por 8, não sei. Minha mãe tem hipertensão, então a pressão dela boa, assim, que a gente sabe que não está tendo variação, seria 14 por 8, né? Às vezes até mesmo 13 por 8, mas geralmente é 14 por 8, é a pressão boa dela. E isso varia muito, então a gente tem essas variações com base aí na idade, ó. Se eu for analisar essas alterações com base nesse fator, eu estou vendo que com o avanço da idade, vai havendo aumento na pressão sistólica e na pressão diastólica. E aí vai ter uma média que também cresce com base na variação da idade. Indivíduos que têm 20 anos, né, não podem ter, aliás, indivíduos que têm 60, acima de 60 anos, não podem ter uma pressão igual ao indivíduo que tem 18, 19 anos. Por quê? Porque com o passar da idade, os vasos vão sofrendo danificações, né? Então a gente vai ter tantos processos de aterosclerose, como também de lesões nos vasos. A tendência é que esses vasos fiquem mais rígidos com o passar da idade. E aí reflete diretamente na pressão. Tá? O coração vai bombear mais sangue, precisa bombear mais sangue, porque os vasos eles vão perdendo a sua flexibilidade, vão fazendo com que haja interferência nessas características de distensibilidade e de complacência dos vasos. Tá? Então, isso é uma relação super direta entre a idade e a variação da pressão. Gente, a aula foi essa, tá? Amanhã a gente começa um novo conteúdo, que vai ser a parte de fisiologia renal, e eu queria que vocês dessem uma lida nesse capítulo, eu já falei que é o capítulo 15, né? E aí depois a gente vai para a fisiologia renal amanhã, tá certo? Esses dois conteúdos também serão cobrados na avaliação, tá bom? Então, até amanhã. Bom dia para vocês.